Olá, telespectadores da Espaço Saúde, Canal 99. Estamos hoje mais um programa direcionado a vocês, telespectadores, que sempre nos assistem, manda aqui pra gente o questionamento, o que vocês querem tá vendo nos programas, tá passando aqui no nosso site, o telefone, que é o 3271-2568. Vocês ligam e nós direcionamos os programas para vocês. Estamos hoje com a doutora Isabel, psicóloga, hoje uma área que vem crescendo muito e muito, essa área da psicologia, né? Até estávamos falando aqui nos bastidores, né, doutora Isabel, o quanto é a procura hoje pelos psicólogos, né? Então, primeiramente, muito obrigado por atender o nosso pedido aqui no programa Espaço Saúde. Gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores o que representa hoje esse aumento, essa demanda da procura pelos psicólogos, pelos tratamentos, pelas terapias. Bom, existe um aumento muito grande mesmo, né? Eu estou atuando aí há 19 anos e nesse período, né, a mudança foi muito grande, né? Existe uma procura hoje em todas as áreas, né? Na área infantil, adulto, gestante, puérperas. Hoje a área ela ampliou muito, né? A psicologia ela ampliou bastante. E eu acredito que hoje as pessoas elas estão em função de televisão, mídia, os pais principalmente, eles estão assim um pouco perdidos, né, em relação a como está lidando, até onde pode ir, que limites tem que pôr para o filho, o que é certo, o que é errado. Os valores ficaram um pouco perdidos também. E aí as crianças elas vão crescendo já com essas dificuldades de lidar com frustração, de lidar com os problemas que surgem no dia a dia. E os adultos acabam, né, vai refletir isso nos adultos e a procura acaba sendo grande também dos adultos. Dentro dessa abordagem, dentro da psicologia, na parte de pediatria, das crianças, qual é o maior público, a maior exigência? Por que eles vêm até você? Existe uma procura muito grande, né? Principalmente em relação a limites, né? Dificuldade de comportamento, uma conduta meio complicada na escola, em casa, dificuldade mesmo de lidar com frustração, né? E hoje a faixa etária mudou muito, né? Porque no início aí da minha atuação, a gente tinha crianças maiores, né, vindo para o psicólogo, 6, 7, 8 anos. E hoje não. Hoje eles vêm cada vez mais cedo, né? O que é muito bom, porque aí a gente consegue trabalhar preventivamente, né? Orientando os pais, né? Quanto mais cedo você trabalha, melhor vai ser o resultado, né, desse trabalho com os pais. Você acredita que essa demanda precoce das crianças se dá por os pais estar mais inseridos no campo de trabalho hoje, tanto o pai quanto a mãe, e está colocando mais cedo a criança numa creche, não tem mais aquele alento da família? Eu lembro que eu fui para a escola com 7 anos. Eu não sei, eu vejo isso como uma dificuldade hoje. O ideal seria o quê? Que a criança ficasse o máximo de tempo possível com a mãe, né, em casa, tendo esse primeiro contato com a mãe, até porque assim, esse vínculo que ela tem com a mãe é o primeiro aprendizado dela em tudo, né, inclusive no controle das emoções dela. O ideal seria que a criança começasse a estar indo mais tarde, 4, 5 anos para a escola. Porque daí ela teve o primeiro contato com a família, que é o primeiro grupo dela, ela se sente mais segura e aí ela vai para o contato social, né? Aí ela vai mais segura. Mas assim, hoje mudou muito, né? Os pais trabalham fora, colocam muito cedo, né, a criança na escola, na creche. Com certeza isso interfere. Porque assim, se a criança fica com a mãe, o vínculo que ela tem assim, é a mãe e ela. Então, é diferente dela ir, por exemplo, para uma creche, onde ela vai ter uma tia para cuidar de 10 crianças. Então, assim, a atenção não vai ser só para ela, né? E quando ela ainda está pequenininha, está bebê, ela precisa dessa atenção para ela, né? Então, isso faz diferença sim. Você acredita que a criança perde a referência, então?
Porque a criança, o bebê, né, ele vai nascendo, ele vai tendo a referência do pai, da mãe, principalmente da mãe, como você falou. Então, você pegar por uma criança com 1 ano, 9 meses na creche, até com 6 meses, né, a gente vê colocando que a mãe tem a gestão, a parte gestacional, daí tem aquela licença maternidade, que hoje é de 6 meses, 7 meses, né? Então, depois disso, como que vai fazer? Tem que pôr na creche, se não tiver ninguém para cuidar. E daí a criança vai ter a referência de quem? Como eu falei, o ideal seria que ficasse com a mãe por mais tempo, né? Até porque a referência dela daí seria a mãe, né? O que a gente orienta é que, se não tem outro jeito, se não tem uma avó para ficar, se não tem alguém que possa ficar na casa dela, que é o espaço dela, se não tem outra alternativa, é que essa criança vá para a creche, vá para a escolinha, mas que quando esteja, né, junto com o pai, junto com a mãe, a qualidade desse contato seja boa, né? Porque aí ela consegue manter essa referência sim, ela não vai perder de tudo essa referência. O problema maior é quando ela fica na creche, né, o dia todo, na escolinha, e ela vem para casa e não existe qualidade nesse contato, né? É aquela coisa mais... Porque hoje também, o que tem acontecido? É muito comum a gente ver assim, os pais chegam, estão cansados, aí sentam na frente da televisão, a criança vai para o quarto, fica no computador. Então, assim... Está muito distante esse contato, e isso vai fazer diferença, isso vai fazer falta. Então, não é o fato em si dela ficar na creche, mas ela ficar na creche e não ter uma relação de qualidade com os pais em casa. Muito bem falado. Acho que aí é uma dica importante, né, para os pais, porque realmente você chega cansado na casa e a criança exige de você. Ela quer que você fique, ela quer que você dê atenção, e muitas vezes os pais estão muito cansados, acaba não dando bola. Vai lá, põe um desenho para a criança, põe de canto e a pessoa vai relaxar, vai tentar descansar um pouco, né? Isso. E quando a gente fala de ter contato com a criança, não significa que os pais têm que chegar, largar tudo e sentar brincar com a criança. Não é isso, né? Mas às vezes a mãe tem que ir lá fazer os afazeres dela, fazer um jantar, alguma coisa. Põe a criança perto ali, vai conversando. Põe para fazer tarefa perto dela, né? Quando já é maior, né? Se é menorzinho, põe um brinquedo ali junto, mas deixa próximo, vai conversando, porque na verdade é sentir a presença que é importante, né? Então, isso já faz uma diferença muito grande. Perfeito. E quando falamos hoje em hiperatividade, o que é isso que tanto fala hoje? Isso, assim, como profissional, me preocupa um pouco, porque hoje tudo virou hiperatividade, né? E a hiperatividade, enquanto transtorno, enquanto doença, né? Primeiro, não dá para você falar em hiperatividade com criança de 4, 5 anos, é muito cedo. Até porque ela está numa fase que ela é mesmo, né? Ela está explorando tudo, ela quer conhecer tudo, ela quer mexer, ela quer... Então, assim, é muito cedo para você falar, né? E depois, né, quando ela já está numa fase aí dos seus 6, 7 anos, quando ela está na fase de aprendizagem escolar, né, e você começa realmente a pensar na hiperatividade enquanto problema, enquanto transtorno, você tem que tomar muito cuidado para você fazer esse diagnóstico, né? Porque o que a gente vê hoje são diagnósticos errados e muitas crianças tomando Ritalina, tomando medicação, né, sem necessidade. Então, você tem que saber diferenciar a ansiedade da criança, aquela energia que a criança tem que é normal, né? E o que excede muito, na verdade, o que faz a diferença é o quanto disso tudo, né? A criança tá brincando e largar os brinquedos, isso é normal, né? Agora, aquela criança que não consegue, em hipótese alguma, se concentrar nem para ver uma televisão, não consegue se concentrar numa brincadeira, começa aqui, vai para outra, e, né, não consegue na escola parar para aprender. Então, esses são sinais que você começa a pensar em hiperatividade. E aí aí você tem que procurar um profissional, né? Você procura o psicólogo jamais vai fechar um diagnóstico sozinho, ele vai avaliar, ele vai pedir apoio de uma equipe multidisciplinar, né? E aí, se for o caso, encaminhar para o neurologista para ver a necessidade da medicação.
Muito importante esse esclarecimento, porque nós acabamos observando muito isso, né? E você falou, a gente está falando da parte de ir muito cedo para a escola, e eu acho que quem tem um papel fundamental são os professores, que eles vão observar isso nas crianças, a gente acaba percebendo isso, esse contato maior dos professores, nas reuniões, vindo trazer as informações dos nossos filhos, que muitas vezes nós não temos essa informação, não conseguimos observar, né? Alguns professores acabam passando muito mais tempo com os filhos que os próprios pais, né? Principalmente nessas escolinhas onde a criança fica o dia todo, né? Então, com certeza, assim, eles são muito importantes, não é só na parte de alfabetização, mas na vida da criança. Eles fazem uma diferença muito grande, esse contato é muito importante, né? Por isso que também é tão importante a gente valorizar o professor, né? Porque ele tem um papel fundamental na vida das crianças. E ele traz informações importantes quando a gente pensa em diagnóstico de hiperatividade, porque normalmente é na escola que isso aparece de uma forma mais gritante, né? E aí eles costumam, né, pedir para os pais estarem verificando, procurando um profissional. Então essa atenção do professor é muito importante. Você nos colocou muito bem aí o fator da ansiedade e da hiperatividade. E daquela caso que a gente acaba observando muito, que é o excesso de proteção para aquelas crianças, que gera um mimo, aquela criança que eu não faço e, enfim, se torna até impedante essa criança. Aí os pais que são culpados. Na verdade, assim, culpado é uma palavra meio forte, mas é importante a gente ter claro que a criança, ela precisa aprender um pouquinho de tudo, aprender a lidar com as emoções, com as dificuldades, e isso já começa desde quando ela é bebê, né? Aquele bebezinho que tá lá, que chora para mamar, e a mãe larga tudo que tá fazendo, porque não pode deixar o bebê esperar 2 minutos, né? De certa forma, ela já não está conseguindo ensinar para ele, né, que tem que esperar sim em algumas situações. É ali já que começa, né? E vai no decorrer da vida. Então, quando a mãe protege demais a criança, ela não vai aprender a lidar, não vai aprender a lidar com as situações que vão surgindo na vida dela. Então, em casa, ela está super protegida. Aí, quando for para a escola, vai ser o primeiro momento de dificuldade, porque daí ela não vai ter a mãe perto, né, para continuar esse excesso de proteção, e ela vai ter que lidar com situações que ela não está emocionalmente preparada. Então, na verdade, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? A gente tem que dar amor, dar carinho na dosagem certa, tem que ser firme também na dosagem certa, mas tem que deixar a criança se tornando independente. Quando ela dá aqueles primeiros passos dela, de alguma forma ela está dizendo para a gente, estou começando a ficar independente, né? Então, é o momento da gente permitir e acompanhar isso de perto. Muito bem. Isabel, outra questão para a gente falar na parte da terapia, da psicologia, a gente observa aí a parte de déficit no aprendizado. E hoje exige-se muito das crianças para saber muitas coisas precoce. Coloca a criança aí no inglês, no Kumon, na escola. Isso está certo? A gente tem que tomar um certo cuidado para não sobrecarregar a criança, né? Em relação ao aprendizado, o que acontece? Como você falou no início, a gente iniciava a escola com 6, 7 anos, né? Para ser alfabetizado, né? Hoje, como as crianças começam tudo mais cedo, a alfabetização também ela vem sendo oferecida para a criança mais cedo. E o que a gente tem que ter? Bom senso. Algumas crianças com 5, 6 anos conseguem ser alfabetizadas e vão bem, até em função do histórico que elas têm, sempre foram bem estimuladas, né? Então vão bem. Aquelas que não vão bem, elas não têm problema, isso a gente tem que ter claro, elas não estão prontas ainda, e a gente tem que respeitar esse limite, né? Então isso é muito importante, a gente saber respeitar o limite da criança em relação à aprendizagem. Isso é importante também, a gente saber que a criança tem o tempo dela para aprender. Às vezes a gente exige, quer comparar muito os filhos, né? A mãe tem muito isso de comparar. Ah, o meu filho faz isso, nossa, mas ele não está fazendo, né? Então, mas é que não chegou a hora, então, né? O momento, como você falou, cada criança tem o seu momento certo, a hora certa, só precisamos observar se não vai ser patológico, né?
Exatamente. Quando o déficit de aprendizado, né? Quando você chega na idade de alfabetização, né? Que seria o correto aí. A criança está com 7, 8 anos e realmente não está alfabetizada, né? É hora de você pensar em verificar o que está acontecendo. E sempre assim, a gente não pode deixar o foco só na criança. A gente tem que considerar tudo. A gente tem que considerar a criança, a gente tem que considerar a escola, né? Como que está se dando o processo de aprendizagem em casa, como que isso acontece em casa. Então, são todas as situações que têm que ser levadas em consideração. A gente não pode jogar isso só em cima da criança. Um outro fato que hoje passou a ser muito comum são os pais separados. E o que interfere isso para a criança? Na verdade, o importante é que a criança não perca nem o pai nem a mãe, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes os pais estão numa relação difícil, com muitas brigas, né? E acabam ficando um pouco ausentes da vida do filho, né? E quando se separam, se eles conseguirem manter uma harmonia enquanto pai e mãe, estando presentes na vida do filho, isso não vai trazer grandes consequências. O problema maior é o quê? Os pais se separam e, na maioria das vezes, ou o pai ou a mãe acaba se afastando da criança. Aí existe realmente uma perda para essa criança, né? Porque ela precisa da mãe e ela precisa do pai, né? Cada um tem o seu papel na sua vida, no seu desenvolvimento emocional. Então, se os pais se separam, mas a mãe continua presente na vida dela como mãe e o pai continua presente como pai, ela vai sentir saudade, ela vai sentir falta, mas ela vai conseguir se adaptar bem a isso. O problema é quando ela realmente perde essa figura materna ou paterna. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Nos aguarde. Um instantinho só, já voltamos para vocês. Estamos de volta aqui ao programa Espaço Saúde, falando diretamente aqui da Clínica Espaço Saúde com a doutora Isabel, psicóloga aqui da Espaço Saúde, que vai estar nos dando aqui várias dicas, trazendo para nós à tona, esclarecendo várias dúvidas, né? Falamos aqui das crianças, da fase pré-escolar, dos pacientes que mais procuram nessa fase. E é importante a gente falar, né, doutora Isabel, que você também atende os adultos, né? E a gente estava debatendo um assunto aqui que é muito recorrente, que é o problema da pós-parto, né? Depressão pós-parto. E como cuidar deste problema hoje? A depressão pós-parto, ela aumentou muito, né, nesses últimos anos. A mãe, na verdade, assim, a gravidez, ela é um momento, né, muito importante na vida da mulher. E muitas vezes ela vem no momento de atribuições, que a mãe já está passando por outros problemas. Muitas vezes não é uma gravidez planejada para aquele momento, não quer dizer que a mãe não queira o bebê, né? Mas não foi planejada para aquele momento. Então, assim, ela precisa de um tempo para lidar com todas essas questões. E aí, quando vem o bebê, né, quando ela já passa todas essas situações na gestação, existe uma grande chance de, quando o bebê vier, né, ela esteja mais sensível. Então, muitas vezes, aí ela vai se sentir incapaz de cuidar do bebê, ela olha, ela pensa que não vai dar conta, que o leite dela não está sendo suficiente. Muitas vezes ela não consegue dormir porque ela fica ali o tempo todo em cima, com medo que alguma coisa aconteça. Na verdade, ela se sente incapaz como mãe. E isso é muito comum, né, aparecer de 10, 15 dias após o parto. Nunca é no momento do parto. Depressão pós-parto, isso tem que ter muito claro. A depressão pós-parto, ela vem pós-parto, depois, alguns dias depois. E é importante que quando as mães sintam isso, elas procurem ajuda. Porque quando elas procuram e a gente cuida, ela supera isso, né? Ela vai ficar bem e o bebê também vai ficar bem. Porque se ela não ficar bem,
a relação que ela vai estabelecer emocional com a criança vai refletir também para a criança, né? Pode ser que ela fique aquela mãe super protetora, né? Com exagero de cuidado com o bebê. Algumas mães podem ficar tão depressivas que elas não vão conseguir ficar muito ligadas, elas vão deixar um pouco de lado, vão deixar para a avó cuidar, vão deixar um pouco de lado o bebê. Então, é muito importante que a família também fique atenta a esses sinais e procure ajuda, né? Esse fator da depressão pós-parto, ela tem alguma idade? Tipo, uma gestação precoce pode gerar isso ou não tem isso? Olha, hoje ela tem surgido nas várias faixas etárias, né? Meninas, né, adolescentes, adulto, né, uma mulher mais adulta, mais madura, ela não tem uma faixa etária, né? Hoje ela aparece em todas as faixas etárias. Tem muito a ver mesmo com como a mãe já está, né, no momento da gravidez, né? E aí a tendência é ela desenvolver essa depressão pós-parto se a gravidez, de alguma forma, emocionalmente, ela já não estava bem. Existem algumas mulheres que não percebem isso na gravidez, que acham que está tudo bem e vai levando, né? E aí, só no pós-parto é que vai perceber que alguma coisa está errada, né? Existe algum perigo para a criança, da mãe rejeitar a criança, querer, muitas vezes, matar a criança? Eu já ouvi falar nisso. Aí a gente já está falando de uma outra patologia, que é a psicose puerperal, né? Na psicose puerperal, a mãe ela fica mesmo confusa, né? Ela perde um pouco a noção de realidade, ela começa às vezes a ter alguns delírios, né? Aí existe risco. Mas a psicose puerperal, ela costuma surgir imediatamente após o parto, né? Quando surge mais para frente, costuma ser a depressão pós-parto, né? Que também a mãe vai precisar de ajuda para cuidar desse bebê. Mas o risco maior, né, em relação ao bebê é a psicose puerperal. Nesse caso da psicose, ela rejeita o bebê quando chega? Como que é? Existem várias formas, né, da psicose surgir. Às vezes, a mãe já rejeita imediatamente após o parto. Às vezes ela já começa a rejeitar no momento do parto. Às vezes alguns partos se tornam extremamente complicados, né? Porque a mãe não quer que o neném venha. Então já começa ali, mas é de uma forma muito patológica, né? Não é aquela coisa, não é aquela manifestação que a mãe tem devido à dor do parto. Não, é uma coisa muito, muito mais intensa. Ela já vai se manifestando ali naquele momento. E ela costuma não querer mesmo, rejeita, não quer amamentar. Algumas não querem olhar para o bebê, outras acham que o bebê é feio, outras... Mas não é porque elas não gostem, é porque elas estão doentes naquele momento, emocionalmente doentes, e tem que ser tratado. E o que interfere isso para o bebê? Porque a gente sabe que a criança ela está percebendo, está sentindo tudo isso. Isso num futuro, o que pode acontecer? Quando isso surge e é tratado de imediato, não vai trazer consequências, porque a mãe vai ficar bem e vai poder cuidar do bebê, né? Agora, o que a gente vê muito acontecendo, eu já recebi muitas mulheres com histórico de depressão pós-parto que só procuram ajuda, o bebê já está com 1 ano e meio, quer dizer, ela ficou 1 ano sofrendo com esse quadro, né? Que daí já deixa de ser depressão pós-parto, já se torna um quadro depressivo mesmo, ansioso muitas vezes, e aí vai refletir, porque se ela não está bem, se ela não se sente segura, ela vai ter dificuldade nos cuidados com esse bebê, né? E hoje, assim, a literatura mostra, tem muitos estudos, a gente prioriza muito hoje o trabalho da mãe, da relação da mãe com o bebê, exatamente pensando em prevenção, porque a gente pode prevenir muitos problemas emocionais lá na frente se essa relação for saudável. E essa relação saudável já nasce na concepção do relacionamento, de estar tudo bem no lar, na ingestão de bebidas, drogas. E hoje a gente vê que existe muita dificuldade ainda neste aspecto, né? Do fumo, da bebida, drogas. E isso vai acarretar realmente grandes consequências para os bebês, né? Aumentou muito, né, o número de mães, né, usuárias aí de álcool, de drogas, o crack está muito, né, intenso. E assim, qual que é a preocupação que a gente tem quando uma mãe tem um bebê e ela é usuária, né?
é assim, como ela está, é cuidar dela, porque ela precisa de cuidados, né? E ver se ela tem né, se a família dela vai dar conta de ajudá-la nos cuidados com o bebê, porque na verdade ela vai precisar ser cuidada e o bebê também. Então, até que ela fique bem, tem que existir alguém ali na retaguarda que ajuda ela a cuidar desse bebê. E na maioria das vezes existe, né? Algumas famílias, elas são bastante desestruturadas. Às vezes a gente encontra algumas meninas mesmo, né, que tem bebê e que assim, não tem uma família, né, próxima, participante da vida dela. E aí fica bastante complicado ela dar conta de cuidar desse bebê e dela mesma, né? Não que não seja possível, é possível, mas ela vai precisar de ajuda profissional. Isso a gente tem que ter muito claro. Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade. Você acha que tem condição de ter esse tratamento hoje no nosso ambiente de saúde pública? Olha, existe uma visão ainda muito errada, ao meu ver, né, sobre o tratamento para álcool e droga. Na verdade, o tratamento hoje que se enxerga é a internação, né? E, na verdade, a internação ela tem que ser a última consequência, a última coisa para você buscar, em alguns casos muito bem avaliados, né? Existe muito maior possibilidade de você ter um bom resultado, você fazendo um tratamento, né? Lógico, por uma equipe multidisciplinar, né? Com psiquiatra, com psicólogo, com assistente social, com os profissionais envolvidos na área, a nível ambulatorial. Porque, na verdade, você vai ajudar a pessoa a encontrar outros prazeres na vida dela, né? A hora que os profissionais perceberem que quando você ajuda a pessoa a enxergar prazer na família, prazer no trabalho, a droga deixa de ser tão prazerosa, ela tem força para sair. Então, precisa mudar também o enfoque, né, que os profissionais dão no tratamento do usuário de álcool e droga, porque trata-se como uma doença que tem que ser internado, né? E a internação, ele é tirado um tempo, né? E aí ele volta, mas se ele não aprender a lidar com a realidade que ele tem, a chance dele voltar a usar é muito grande. A gente tocou num assunto muito importante, e a gente vê o crack hoje devastador, não? Itapetininga, vamos falar de Itapetininga, a gente vê que essa droga está acabando com a nossa juventude aqui, né? Então a gente vê ali atrás da CEAGESP um nicho muito grande de drogados que vão lá para se drogar, e esse enfrentamento à droga, hoje a gente vê aí o Ministério Público tenta intervir, fazer internação compulsória, mas você falou muito bem, o doente volta, o paciente volta, a família não tem estrutura e a família quer que interne mesmo esse paciente. E não precisaria ter um plano para que pudesse abordar essa família, mostrar que o melhor tratamento seria o tratamento familiar. Às vezes nem o remédio essa família quer dar para o doente para que ele possa voltar a ter um surto e ser internado novamente. Eu acho que aí tem 2 pontos importantes, né? Primeiro é que a gente tem também todo um processo histórico, e aí não é só no álcool e droga, né? Tudo hoje as pessoas acham que tem que partir do sofisticado, né? Se você vai no médico, ele não tem que fazer um bom exame clínico, ele tem que pedir o exame mais sofisticado que tem para você. Então, o álcool e droga não é diferente, né? Hoje se pensa na internação, né, que seria o último passo, e esquece-se do restante. Então, assim, existe um planejamento. Hoje o Ministério da Saúde trabalha, né, com essa tentativa de mudança, de olhar mesmo primeiro dos profissionais da área da saúde, porque esse é o primeiro ponto. Se não mudar o olhar dos profissionais da área de saúde, né, para o álcool e para a droga, não adianta você trazer um programa, porque não vai funcionar, porque quem vai pôr para funcionar são os profissionais. Então existe hoje todo um projeto, né, do Ministério da Saúde, tentando envolver os profissionais nessa mudança de olhar para o usuário, para a gente poder atuar de uma forma diferente, inclusive puxando um pouco essa questão para a atenção básica. Isso é super importante. Eu acho que desde a parte do parto, da gestação, do adolescente, eu acho que tem que ter programas que vão já abraçando e tentando trazer para que seja
Ou seja, o tratamento começa aí, né? Para que a pessoa deslumbre já um benefício, outras coisas, né? Que tragam benefício, como você falou, ver benefício na família, em estar junto com a família. Mas a gente vê cada família desestruturada hoje, você vai vendo a história da família, o pai está preso, a mãe muitas vezes está condenada, enfim, não tem uma referência, né? Então, nesses casos, a gente acaba percebendo que fica à mercê mesmo de alguém socorrer. E aí entra a importância, né, da educação, né, trabalhar junto com o esporte, com a saúde, porque se você pega um adolescente que está envolvido com álcool e droga e que não tem uma família que dê esse respaldo que ele precisa, né, ele pode encontrar prazer no esporte, ele pode começar a pensar em projeto de vida, né, a partir de uma profissão. Então, se ele consegue ter alguma entidade, alguém que consiga ajudá-lo a enxergar essas outras possibilidades, né, ele vai ter uma possibilidade menor de entrar na droga, né? Então, a educação é fundamental, a educação, esporte, porque o adolescente adora música, cultura, isso tudo vai trazer prazeres para ele, né, que vão suprir o que ele precisa, para ele não ter que buscar no álcool e droga. Muito bem, então a gente está vendo um papel muito importante aí da psicologia em todos esses tratamentos, e eu acho que agora estamos chegando aqui ao final. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem aí para os nossos telespectadores neste momento de transição que nós estamos vivendo, essa sociedade, essa conturbação. E a gente percebe a parte da psicologia quanto decolou e de quanto é importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapias. Isso realmente faz a gente centrar mais, conseguir colocar mais as coisas no eixo, porque esse mundo globalizado, esse mundo tão corrido que se tornou na vida da gente, às vezes coloca o carro na frente dos bois aí e acaba atrapalhando tudo e gera essa ansiedade, a depressão, que eu vejo que essa é a doença do mundo hoje, não? Hoje é uma doença aí que está aumentando cada vez mais, né? Mas uma sugestão, como prevenir, né? Para os pais tentar estabelecer uma relação, um contato com os filhos, né, de uma forma mais equilibrada, dosando um pouquinho, lembrando que os filhos precisam sim de limites, né? São os pais que têm que decidir o que é bom para o filho, não é o filho, né? Ele precisa disso, né, dessa segurança dos pais. Deixar um pouquinho, né, a televisão, o computador, o celular, pelo menos por alguns momentos, para poder sentar, conversar, porque isso diminuiu muito, né? E as pessoas, de uma forma geral, buscar coisas que lhe tragam prazer na sua vida, né, no trabalho, que busquem encontrar profissões que sejam realmente onde elas se realizem e não só um trabalho, né, as amizades, enfim, a gente tem que buscar ser feliz. Muito importante. Muito obrigado, Isabel, pela entrevista. Conto com você em próximas entrevistas. Inclusive, tocamos um tema aqui que é muito relevante, que é a depressão, né? Aí vale a pena a gente fazer um programa exclusivo para isso. Obrigado mesmo. Fica aí a dica da doutora Isabel. Realmente procure prazer nas coisas que você faz. Qualidade não é quantidade. Então, o tempo que você tem para se dedicar ao seu filho, dedique-se realmente a ele. Esteja presente. Às vezes você vê a pessoa junto com o filho, mas nem ali está, né? O pensamento está voando em outras coisas. Então, presença, eu acho que é tudo, e qualidade nos poucos momentos, muitas vezes, que nós temos aí com nossos filhos, com nossos amigos. Aproveite realmente essa situação. Então, chegamos aqui ao final do nosso programa Espaço Saúde. Aguardo vocês num próximo programa que sempre é feito, dedicado a vocês.